Olá pessoal, meu nome é Éder Coutinho. Hoje vamos ter uma aula de português sobre tipologia textual. Mas antes, se inscreva no nosso canal Quadro Livre e deixe o seu like. Vambora? Falar de português nada mais é do que você falar do universo dos textos. Por isso que a primeira aula é muito importante a gente entender como é que os textos funcionam dentro da língua portuguesa, como é que eles se organizam. Para isso existe a matéria tipologia textual, que tem tudo a ver com organização textual. A todo momento estamos produzindo textos. Você em casa provavelmente também está produzindo textos. E vamos analisar hoje que tipo de textos nós produzimos no nosso dia a dia. Vem comigo. Primeiro tem o texto narrativo, tem o texto descritivo, dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Espera aí, como assim? Todos os textos que nós produzimos no dia a dia, seja um relato, seja uma piada, seja uma simples descrição de algum momento da sua vida, você provavelmente produziu algum texto que está inserido dentro dessas organizações aqui. Vamos falar delas um pouco? Primeiramente, vamos falar sobre um texto que é muito comum no nosso dia a dia. É um dos textos mais importantes, é uma das formas mais importantes que o ser humano se comunica desde o começo da espécie humana, que é o texto narrativo. É da cultura humana nós contarmos história. Em todo momento nós estamos fazendo isso, seja em piadas ou até mesmo vendo histórias, seja numa novela. Mas vamos entender como é que funciona o texto narrativo. Primeiro eu tenho que perceber quais são os verbos que caracterizam um texto narrativo. Verbos no pretérito perfeito e verbos no presente. Toda vez que eu vou contar uma história, uma piada ou qualquer tipo de texto onde tem uma narrativa, provavelmente eu usarei um verbo que é o pretérito perfeito, ou seja, é um passado que só aconteceu uma vez, ou um acontecimento no presente. Presente? Sim. Quando eu falo, em 1808, a família real chega ao Brasil. Eu usei um presente para indicar um fato que aconteceu no passado. Por isso que pretérito perfeito e verbos também no presente. Outra coisa que faz eu entender o que é um texto narrativo são os aspectos linguísticos. Um bom texto narrativo tem que ter advérbios. Afinal, se eu conto uma história, eu tenho que dizer quando aconteceu, em que lugar aconteceu. Tem que ter verbos. João falou, João caiu. Todo momento eu estou contando através das ações de um personagem. E tem que ter as citações. Citações, quando eu falo citações, são a fala dos personagens. Toda vez que eu vou contar uma história, eu estou contando a história de alguém. E eu tenho que dizer o que aquele personagem falou. Vamos lá. Outra coisa também que é bem interessante é o tempo. Pessoal, quando você conta uma história, tem que ter uma sequência. E essa sequência tem que ser lógica. Ou seja, tem que ter o antes e depois. Então o narrativo é verbos no pretérito, muitos advérbios, citações, verbos e uma sequência lógica, um antes e o depois. Mas aí pode ser que você fique na dúvida. Como é que eu vou reconhecer um texto narrativo mesmo olhando esses aspectos? Tem algo que vai salvar você, que nada mais é do que qual foi a intenção do autor em ter escrito aquele texto. Você vai perceber que se a intenção dele é relatar um fato que pode ser verdadeiro ou ficcional, ou simplesmente contar uma história para te entreter, você vai perceber que ele, na verdade, quer te falar a história de alguém. Mas aí nós temos o descritivo. Descritivo, muita gente confunde descrição com narração. Estou descrevendo o dia de João, mas eu vou te explicar que é diferente. O verbo de uma descrição é o pretérito imperfeito. Pretérito perfeito é algo que aconteceu quantas vezes? Apenas uma. E o imperfeito? Aconteceu
mais de uma. Por isso que ele é chamado imperfeito. Ele não teve um fim. João caiu, João caía. Pretérito imperfeito. Mas também tem verbos no presente. Aí nós temos um problema. Se no narrativo tem verbos no presente e no descritivo também, me pergunto, como é que eu vou saber se eu estou diante de um texto narrativo ou de um texto descritivo? Vamos entender agora. Aspectos linguísticos de uma descrição. Muito substantivo e adjetivo. Lógico, se eu estou descrevendo um ambiente, um objeto, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para alguém qual é aquele objeto, se tem cor, se tem tamanho, se naquele ambiente tem cheiro, se não tem cheiro. E muitos advérbios. Eu tenho que dizer quando aconteceu, em que momento estou descrevendo. Se é de dia, se é de noite, se estava escuro, se foi calmamente, se foi rapidamente. Uma coisa que vai te ajudar a descobrir se aquilo é narrativo ou descritivo, quando eu estou diante de textos no verbo presente, é isso aqui. Preste atenção no tempo da narração, sequência, antes e depois. Na descrição não tem isso. É a simultaneidade, é o aqui e o agora. É um retrato falado, é uma fotografia em forma de palavras. O que vai te salvar, assim como salvou a intenção do autor na narração, vai ser a intenção do autor na descrição. Se mesmo assim você ficar com dúvida, para onde é que você vai recorrer? Você vai perceber qual foi a intenção do autor. Retratar uma cena, pessoas, objetos. E outra coisa bem interessante, a intenção do autor também será conceituar. Espera aí. Conceituar, sim. Quando eu falo, o Brasil é o país do futebol, eu estou descrevendo para alguém como o Brasil é. Isso também é um texto descritivo. E qual foi o verbo que eu usei? Verbo no presente. Verbo ser no presente é. Mas aí eu posso ficar na dúvida, você não ficará. Por quê? Porque qual foi a intenção do autor? Conceituar. Mas aí, pessoal, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós sempre gostamos de falar de algo. Sempre gostamos de falar de um assunto. Talvez possa ser um futebol, possa ser uma guerra. Sempre estamos debatendo ou discutindo ou expondo situações. Aí que nós viemos para cá. Existe o texto também dissertativo. Existe o texto dissertativo. Dissertar nada mais é do que você falar sobre. Mas você pode falar sobre de dois modelos. Falar sobre algo apenas expondo ou falar algo tendo que uma opinião embasada com estratégias argumentativas. Vamos lá. Qual é o verbo de um texto expositivo? Você está falando do aqui, do agora. Então o verbo é no presente. Quais são os aspectos linguísticos de um texto expositivo? Citações de outros autores, de outras pessoas, dados polifônicos. Dados polifônicos são dados de outras vozes dentro do seu texto. É um dado de uma revista, é o dado de do IBGE. Então toda vez que eu trago dados de outras pessoas, de outros lugares, dados numéricos e fala de outras pessoas, eu estou trazendo polifonia ao meu texto, que são as citações. Outra coisa, o tempo é relevante? Lógico que não é. Você não está contando uma história, você não está descrevendo, você está falando somente sobre um assunto. Qual é a intenção do autor num texto expositivo? É o que eu estou fazendo agora. Explicar, expor fatos ou apenas o quê? Informar. Não há opinião. A opinião dele não é relevante. Ele apenas está demonstrando um assunto. Mas aí chegamos a
dissertativo argumentativo. Olha que diferença. O expositivo eu apenas falo, o argumentativo eu defendo uma ideia sobre o que eu falo. Existe o verbo no presente, porque você defende agora. Existe argumentação. É tudo isso aqui, por isso que eu botei esse mais argumentação, que são as estratégias que você usa para defender. Quando você tem uma opinião, você tem que fazer o quê? Defender. Aí esse texto passa a ser argumentativo. Mas numa próxima aula iremos nos aprofundar sobre os aspectos argumentativos. O tempo, a sequência é relevante? Lógico que não é. Você não está contando uma história. Afinal, quando você defende um fato, você defende agora, nesse exato momento. Qual a intenção do autor? Eu nem coloquei. Sabe por quê? Porque se o texto é argumentativo, qual é a intenção do autor? É justamente argumentar. Aqui nós temos alguns exemplos que nós vamos reparar essas nuances. Um texto narrativo. O sol queimava a pele. Aqui começa a narração. Maria entrou e se sentou. Olha a sequência de fatos e o verbo no pretérito perfeito. Abaixo, havia muitas árvores no local. Verbos no pretérito imperfeito. Qual a intenção do autor? De dizer como o local era. E um expositivo. Durante anos, o Brasil relata 45% de casos de violência contra idosos. Você pode perceber que o autor não se meteu, ele apenas trouxe um dado. E, no final, infelizmente, casos assim, podemos perceber que essa palavra infelizmente é apenas uma das marcas de uma argumentação, porque o autor está trazendo uma opinião dele por trás dessa palavra. Mas vamos ver tudo isso numa próxima aula. Obrigado!